Boa noite, irmãos. Estou aqui num cenário que é um parque, Splash Park. Ontem foi o musical das nossas crianças do coro infanto juvenil e ainda não deu para tirar todo o material aqui do cenário e foi um belo espetáculo. Quem esteve aqui ontem à noite assistiu? Vários irmãos, né? Se você não veio, perdeu. As crianças realmente foram fantásticas com a apresentação do musical deles. Então nós ainda estamos recebendo um pouquinho todo esse cenário de ontem. E é bom estarmos aqui para cultuarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero falar, a mensagem de hoje é sobre Jesus. Vamos falar de Jesus como o pão da vida. Pão é alimento, sacia a nossa fome. Jesus sacia a nossa alma. Jesus um dia estava lá na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum fica na Galileia, no norte da Palestina. E ali perto tem o mar da Galileia, também chamado Mar de Tiberíades, que na realidade não é um mar, é um grande lago. Mas eles chamavam de Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades. Ele atravessou ali em Cafarnaum e foi para Betesda. E lá ele fez muitos milagres, diz que juntou uma multidão. Ele subiu num monte, um pouco mais alto, um plano mais alto, e ele olhou e viu que a multidão toda estava ali embaixo. E ele chamou então Filipe e disse: Filipe, nós temos que dar comida para todo esse povo. Onde nós vamos arranjar lugar para comprar? Filipe tomou um susto. E Filipe era o que morava naquela região. Então Jesus perguntou para ele, na realidade está fazendo um teste. Mas Senhor, 200 denários não vai dar para nós comprarmos comida para todo mundo. 200 denários um denário é um dia de trabalhador braçal. E diz que André então chegou perto de Jesus e falou assim: olha, aqui tem um rapaz que tem 5 pães cevados. Pães cevados era o pão barato, o pão que a população comia. Hoje é um dos mais caros que tem, né? Mas eles comiam esse pão cevado e tem lá 2 peixinhos. E Jesus falou assim: vamos fazer o seguinte, manda o pessoal sentar. E mandou trazer os 2 peixinhos, 5 pães, e começou a cortar e a distribuir. E as pessoas iam pegando, iam comendo. E disse que as pessoas pegavam quantos fatias queriam, e comeram, e saciaram. E depois então Jesus, no gesto de economia, falou: manda recolher o que sobrou. Ainda sobraram 12 cestos de pedaços de pães. E diz então que Jesus mandou que seus discípulos voltassem novamente para Cafarnaum. Ele subiu no monte e ficou orando. Mateus diz que os discípulos andaram mais ou menos, remaram 5, 6 quilômetros, e de repente deu um vento muito forte, e as ondas começaram a balançar, e estavam preocupados. De repente Jesus vem andando de noite sobre o mar, e Mateus vai dizer que Pedro ficou espantado. Todo mundo pensou que fosse um fantasma, o que é? E Jesus disse: sou eu. E Pedro disse: olha, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá aí, andando sobre as águas. Corajoso, não é? E disse que ele foi. Ele deu o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Ele começou a olhar, viu que o vento batia muito forte e as ondas estavam muito altas. E quando ele desviou o olhar de Jesus, ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele clamou: Jesus, me socorre! Diz que Jesus veio, chamou: homem de pouca fé, por que você duvidou? Levantou, entraram no barco. Disse que o vento cessou, as ondas acalmaram também. E eles chegaram no outro lado. Chegando lá no outro lado, a multidão ficou espantada. Então, mas como é que o Senhor veio? O Senhor veio de quê? Porque eles viram que Jesus não tinha entrado no barquinho com os discípulos, mas viram Jesus lá no outro lado. E diz então que quando eles viram Jesus multiplicando pães, fazendo tudo aquilo, falaram: olha, realmente ele é um profeta. Ele é o profeta que devia vir ao mundo. Inclusive diz ali, João vai dizer, inclusive, que eles tentaram fazer Jesus rei, aclamá-lo rei, naquele momento. E diz que Jesus, então, quando Jesus saiu, os discípulos foram para um lado, voltaram, e Jesus foi para o monte. E quando chegaram lá, no outro lado, a multidão estava lá novamente. E perguntaram para Jesus: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Vamos ler esse texto? Então eu vou ler a partir do versículo 25
de João capítulo 6, abra sua Bíblia. Se você tem aí no seu celular a Bíblia, o aplicativo, pode abrir, coloca no modo silencioso, para não tocar durante o culto, e vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, João 6, a partir do versículo 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, e lhes deu a comer pão dos céus. Declarou Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Percebe, Jesus olhou aquela multidão. Primeira vez olhou, viu que eles estavam com fome e providenciou comida para eles. Mas interessante, eles queriam mais. Mas Jesus olhou novamente para eles e Jesus viu no coração deles que eles estavam com a alma vazia, que eles precisavam de saciar a fome espiritual. E é sobre isso que eu quero refletir neste culto. A pergunta é: por que você está me procurando? Eu acho que era isso que Jesus estava perguntando para eles. Por que vocês estão me procurando? É a pergunta que eu faço para vocês também nesta noite, neste culto. Por que vocês estão procurando Jesus? Todos receberam o boletim, tem aí o esboço dessa mensagem, tem algumas lacunas. Se você quiser participar, interagir, anote aí, senão fica prestando atenção. Mas é importante levar para casa para depois você reler essa mensagem, guardar a mensagem, o estudo da palavra de Deus. Anote aí. Por que você está me procurando? Ou seja, por que está buscando a Jesus? Anote aí, busca a Jesus. Por quê? A alma saciada, ela busca Jesus. E aquelas pessoas estavam buscando a Jesus para saciar a sua fome material, física. Jesus está dizendo: mas eu posso saciar a fome de vocês espiritual também. Eu vou ler os versículos 26 e 27 novamente. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, saciados. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Ele estava se referindo a ele estava ali aprovado por Deus. E volta a pergunta: por que você busca Jesus? Por que você busca Jesus? Nós podemos ter algumas diretrizes, alguns caminhos para isso, algumas respostas. Como aquelas pessoas, muitos estão buscando a Jesus para atender suas necessidades. Talvez você veio aqui buscar a Jesus Cristo, num culto que Jesus é o centro, para atender as suas necessidades.
Olha só, Jesus tinha fornecido a janta para aquelas pessoas. Aquela multidão estava com fome, porque estavam seguindo a Jesus. Jesus então providenciou comida, a janta para todos eles. Terminou a janta, terminou o culto, eles foram embora, Jesus foi embora também. Só que eles seguiram a Jesus, não porque viram Jesus fazer muitos milagres, muitos sinais. Eles queriam mais comida, eles queriam o almoço também. Percebe? Eles estavam buscando a Jesus para atender às necessidades deles. E tanto é que eles falaram o seguinte: olha, ele é um profeta. Quando eles viram Jesus fazer o milagre da multiplicação, falaram, ele é profeta. Eles lembraram de um texto das Escrituras Sagradas, que eles sabiam, lá em Deuteronômio, que Moisés falou. Inclusive o texto é esse: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. E eles falaram, esse é o profeta, e eles estavam certos. Mas percebe, a visão deles é porque eles dizem, Moisés era um profeta como Moisés. O que Moisés fez? Qual foi o grande sinal de Moisés? Moisés orou, Deus mandou maná. Durante 40 anos o povo foi alimentado com maná que caía do céu. Eles chamavam pão do céu, pão de Deus. Fala, Jesus vai fazer isso também. Percebe, o interesse deles é que Jesus então fizesse. Tanto eles falam, qual é o grande sinal que o Senhor vai fazer? O que eles estavam esperando? Que Jesus desse todos os dias, alimentasse eles todo dia, como Moisés fez. E é interessante, Jesus satisfez a necessidade dele naquela hora. Talvez você esteja buscando Jesus porque você tem uma necessidade material, necessidade física, está certo, pode buscar, mas por favor, não é só isso. Se você focar em só suas necessidades materiais, Jesus vai ficar muito triste por causa disso. Mas você pode buscar a Jesus para obter a vida eterna. Interessante, no capítulo anterior, no versículo 5, Jesus falando para a multidão, Jesus disse lá em João 5,39, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas você tem a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham o meu respeito, ou seja, eu dou a vida eterna. Os judeus, eles acreditavam que as Escrituras sagradas eram sagradas porque elas em si eram poderosas. Tanto é que eles amarravam textos em caixinhas e amarravam na testa, nos braços, no corpo todo, dizendo que aquilo receberia proteção. Era como se fosse, como é que eles chamam? Amuleto. Eles achavam que as Escrituras em si, não era o conteúdo, mas as Escrituras em si ia dar vida para eles. E Jesus disse, olha, as Escrituras apontam para mim, eu é que dou vida eterna. E percebe, hoje em dia as pessoas buscam a Jesus para encontrar a vida eterna. Nós devemos buscar a Jesus, Ele dá a vida eterna para nós. Mas quem sabe você esteja buscando a Jesus Cristo para saciar a sua alma. O Salmo 42, versículo 2, vamos ler juntos, Salmo 42, versículo 2. A minha alma tem sede de Deus. Do Deus? Quando? Percebe, a minha alma tem sede, mas eu quero um Deus vivo. Eu encontro algumas pessoas que elas dizem, olha pastor, eu estou procurando Deus. Eu já fui em tal igreja, já fui em tal lugar, eu fui em tal religião, frequentei essa, eu preciso alimentar a minha alma, eu vim aqui hoje para isso. As pessoas estão buscando alguma coisa que satisfaça a sua necessidade espiritual, a sua alma. Alguém já disse que dentro do coração do homem tem um vazio que é do tamanho exato de Deus e só cabe Deus. Então quando você busca Jesus, você vai parar a sua busca. Quando você encontrar Jesus Cristo, você não vai precisar buscar mais ninguém, porque Jesus satisfaz a alma da gente, as necessidades espirituais. Mas deixa-me dizer uma coisa, você deve buscar a Jesus Cristo para adorá-lo. Adorar pelo que Ele é Deus. Você deve buscar Jesus Cristo para louvá-lo, pelo que Ele faz por vocês. Nós viemos aqui para adorar a Deus. Você veio aqui para adorar a Jesus Cristo, para louvá-lo. Percebe, muitos vêm só para atender suas necessidades, para que Deus faça isso, faça aquilo. Gente, Ele é Deus, Ele merece a nossa adoração.
O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja lá de Filipos, ele diz aos crentes da igreja de Filipenses, lá em Filipenses 2:9, ele diz o seguinte: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Ou seja, Ele merece a nossa adoração. Ele é Deus, é o único que merece a nossa adoração. E quando nós reunimos aqui, quando nós planejamos os cultos aqui na nossa igreja, nós pensamos em colocar Jesus no centro. O ministro de música escolhe as músicas colocando Jesus no centro. Tem muitas canções que colocam o homem no centro, não é isso? O eu no centro. Mas nós devemos cantar que Deus está no centro de tudo. Então nós devemos buscá-lo para adorá-lo, prestar nosso culto a Ele. E aquelas pessoas estavam lá buscando a Jesus, o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade Santa, o Deus Criador dos céus e da terra, porque a Bíblia diz que Ele estava lá no início, e eles nem estavam adorando a Deus, eles não estavam lá preocupados, eles estavam preocupados com o seu ganha-pão do dia a dia. Eles nem conseguiam imaginar isto. Por que você busca Jesus? Você quer ter a sua alma saciada? Busque Jesus, mas busque pelos motivos certos. Tem necessidade? Pode buscar, mas que não fique só nisto. Deixa Ele saciar a sua alma, deixa Ele dar a vida eterna. Busque-o para adorá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Mas Jesus chamou a atenção da multidão. Jesus disse: olha, vocês querem isso? Mas vocês precisam, anote aí no seu esboço, crê em Jesus, creia em mim. Anote aí, crê em Jesus. Os versículos 28, 29 eu vou reler. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que enviou. Olha só, eles estavam querendo comida. O que nós vamos fazer para que possamos receber o pão do céu? O pão de Deus. Eles estavam comparando com Moisés, que mandou o maná e alimentou a multidão durante 40 dias. O que nós temos que fazer? Jesus disse: eu sou o pão da vida. O que nós temos que fazer para receber esse pão da vida? Jesus disse: olha, vocês têm que crer no que Deus enviou. Vocês precisam crer, acreditar. E é interessante que disse tudo que Deus fez, a obra de Deus é que vocês creiam naquele que enviou, creiam nele, em Jesus Cristo. Em quem você crê? A pergunta que eu lhe faço é: quem é Jesus para você? Ou como você vê Jesus? Interessante, no mesmo capítulo, no início, aquelas pessoas olharam para Jesus e falaram certo: ele é o profeta lá que Moisés falou que viria, o Messias. Falaram certíssimo. Mas lá no versículo 42, olha como eles falaram. A hora que Jesus começou a falar da missão dele, que ele tinha que morrer, na hora que ele começou a falar que não era só o pão, que tinha mais coisa, tinha uma vida espiritual por trás, eles olharam e falaram para Jesus e diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Porque Jesus disse: eu sou o pão. Como? Você é o filho de José, sua mãe mora aqui entre nós. Lembra que Jesus estava naquela região da Galileia, onde ele cresceu. Os seus irmãos, suas irmãs moram aqui conosco. Percebe? Eles deixaram de olhar o Messias e passaram a olhar para o homem comum. Talvez você olhe para Jesus Cristo e você diga: Jesus foi um homem que viveu 2000 anos atrás, um judeu. Ele foi um sábio, deixou coisas bonitas. Por favor, ele fez isso, mas não fez só isso. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que veio ao mundo morrer em nosso lugar. Ele não é apenas o filho de José. Então você tem que crer não na existência de um homem chamado Jesus, mas você tem que crer que esse homem chamado Jesus é o Cristo, é o Messias, é o profeta que haveria de vir, que ele é a segunda pessoa da Trindade Santa, que ele estava lá no início da criação do mundo, quando lá João vai dizer que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo foi feito por intermédio dele. Você tem que crer nesse Jesus.
Porque se você acreditar que Jesus é apenas um homem que viveu há 2000 anos atrás, isso não vai lhe ajudar em nada. Você tem que crer que Ele é Deus, que Ele morreu na cruz pelos causa dos seus pecados, então que você é pecador, e você acreditar que você entrega a sua vida nas mãos dEle, Ele vai ser o Senhor da sua vida. É nisso que você crê, é isso que Jesus está dizendo, você precisa crer. Eu creio em Jesus. Agora eu creio por quê? Porque a Bíblia diz isso. Lá em João capítulo 20, no final do capítulo de João, nós estamos no capítulo 6, lá no final, João vai dizer o seguinte, o versículo 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, João escrevendo, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Tudo que está registrado nos evangelhos, na Bíblia, sobre Jesus Cristo, foi registrado para que nós crêssemos. E quando você lê a Bíblia, você vê Deus falando, o Espírito Santo age, e você pode crer, porque o Espírito Santo coloca essa convicção. Eu creio que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz por mim. Eu entreguei minha vida na mão dele, é o meu Senhor, porque a Bíblia diz isso. João escreveu lá no capítulo 14, versículo 16 e 17, diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Você lê a Bíblia, você lê a vida de Jesus, as histórias de Jesus, os ensinos de Jesus, e a Bíblia diz que quando você crê, diz que o Espírito Santo entra na sua vida e começa a dar essa convicção, essa certeza, a sua fé vai aumentar, você dizer, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Mas eu creio que Jesus é o Filho de Deus pelas minhas experiências. O versículo 30 diz o seguinte: então lhe perguntaram, que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Jesus já tinha feito tantas coisas. Jesus tinha multiplicado o pão, Jesus tinha curado, Jesus tinha feito muitas outras coisas. Ele está dizendo, mas que sinal o Senhor vai dar para que nós possamos crer? Percebe, na cabeça dele eles queriam que Jesus mandasse pão todo dia, como Moisés no deserto fez. Deixa eu me dizer uma coisa, quantos milagres Deus já fez na sua vida, e você está pedindo mais milagre para você crer? Tem pessoas que têm experiências com Deus, oram e Deus atende suas orações. Tem pessoas que passam momentos difíceis na vida e Deus livra, e depois, não, eu só vou crer se tiver uma experiência, se Deus me mostrar, se fizer um milagre. Deus já fez milagre, faz milagre na sua vida, você é um milagre de Deus. Eu vou pedir licença e contar a experiência pessoal. Eu sou um milagre de Deus. Há 6 anos atrás eu fui no médico, e o médico fazendo exame de rotina, e eles foram fazer, deixa eu fazer o exame da sua carótida. E descobriu que minha carótida está 100% obstruída, 100%, temos 2. Ele falou, Carlos, como? Você nunca desmaiou? Você nunca teve uma paralisia? Você nunca... Falei, nunca. Como? Não pode. Você está com a carótida 100% obstruída. Fiz um monte de exame, de contraste, de cérebro. Falou, está obstruída. Como? A outra médica que estava do lado falou assim, eu sei, ele tem Deus. Amém, irmãos? Ele diz, olha, o seu cérebro, não sei o que aconteceu. Ele recompôs tudo, você não sofreu nenhuma falta de nada. O seu cérebro está totalmente irrigado por uma só. Como? Falei, milagre de Deus. Então você tem um pastor que tem uma carótida entupida. Que legal, né? Olha, eu sou único, né? Olha só que bênção. Isso é Deus, irmãos. Quer mais milagres? Quantas vezes Deus já cuidou de nós? Nós tivemos uma experiência essa semana, sexta-feira, com a nossa filha. Sexta-feira eu e Dalva estamos completando 33 anos de casamento. E nossa filha sai para trabalhar na trincheira ali da Miguel Sutil. Um carro bate no carro dela, acaba com o carro. Deu perca total.
O carro bateu por trás, empurrou o carro dela contra a mureta, acabou o lado e acabou o carro, perda total. Ela saiu ilesa, não aconteceu nada. Milagre de Deus, irmãos. Perdeu o carro, destruiu totalmente, e ela saiu sem nada. Ligou, pai, agora, aquela coisa, né? Chegamos lá, está lá, tranquilo. E depois estamos lá, tranquilo, conversando com o moço também, coitado, o moço bateu, a gente ficou com pena, mais com pena dele do que do nosso carro. Nós tem seguro dele, não tinha. Irmãos, quantos milagres já aconteceu na sua vida? Quantas vezes Deus protegeu, guardou você? Eu creio em Deus, porque é o Deus que age na minha vida. É um Deus que cuida de mim. Quantas vezes os anjos do Senhor estiveram acampados ao redor, protegendo você, e você nem se apercebeu? Outras vezes você percebeu que foi alguma coisa especial, Deus agindo. Creia em Jesus Cristo, porque a Bíblia fala sobre isto. Quando Jesus diz, vocês têm que crer em mim. Mais sinal? Que mais sinal você quer? Leia a Bíblia. E quando você estiver lendo a Bíblia, você vai ver que o Espírito Santo vai trabalhar. Isso já é um milagre. É um poder sobrenatural agindo quando você começa a ler a Bíblia e parece que vai iluminando. Então você precisa buscar a Jesus. Você precisa crer. Mas Jesus disse para ele, vocês precisam se alimentar de mim. Quer ter a sua alma saciada? Alimente-se. Anote aí no seu esboço. Alimente-se em Jesus. Deixa eu ler o texto. Eu vou ler o versículo 35. O versículo 51 a 58 detalha mais sobre isso. Não vou falar do 55, 58, mas o 35 diz assim. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, nunca terá fome. Aquele que crê em mim, nunca terá sede. Vamos ler. Fica em pé, vocês hoje estão meio, né? Vamos ficar em pé para ler bonito. Só fazer uma dinâmica aqui, né? Para acordar, eu acho que estão dormindo, né? Mas vamos ler juntos, que é muito importante esse texto. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Pode sentar agora. Irmãos, percebe, você precisa chegar a Jesus, busca Jesus. Você precisa acreditar que Ele é Deus, que Ele morreu na cruz por causa dos seus pecados, Ele é seu Salvador, Ele é seu Senhor, Ele comanda a sua vida. Você precisa acreditar nisto, mas você precisa se alimentar dEle. Ele disse isso, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que vem a mim nunca terá sede. Percebe, diz, vem a mim. Ele diz, creia em mim, alimente-se de mim. Alimentar-se de Jesus é você então acreditar quem Ele é. Quando você acredita em Jesus, a sua alma se satisfaz. O Espírito Santo age. Por favor, não é igreja. O grande problema que nós temos nas igrejas é que às vezes a gente cria um clima emocional que você emocionalmente se envolve e depois vai embora, some tudo. Mas quando você deixa o Espírito Santo entrar, que não é só emoção, mas é o Espírito Santo, você sai saciado, isso continua na sua vida, é o Espírito Santo agindo, você crê que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é Deus. Mas alimentar-se de Jesus é você conhecer a Jesus Cristo. Aí alimentar a sua mente, alimentar a sua alma, é você ler a Bíblia e ver o que Jesus está dizendo, você lê os evangelhos, o ensino de Jesus, o que os apóstolos deles falaram dos ensinos de Jesus, e você começa a aprender e você diz, eu vou colocar isso em prática, começa a entrar na sua vida, isso começa a fazer parte da sua vida. Percebe, não é apenas ler, não é apenas ouvir, é praticar, isso é alimentar-se de Jesus, é colocar em prática os ensinos de Jesus. Deixa eu me perguntar para você uma coisa, qual ensino de Jesus você não coloca em prática na sua vida? Você conhece algum ensino de Jesus, alguma coisa que Jesus mandou você fazer ou deixar de fazer e você não está praticando, ou não fazendo, ou fazendo? Alimentar-se de Jesus é você praticar. Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo.
Percebe? Nós somos alimentados pelos ensinos de Jesus, e é isso que Jesus está dizendo assim. Você precisa se alimentar. Você buscou a Jesus, você creu em Jesus Cristo, você tem a salvação, você precisa se alimentar. Um ancião índio americano, ele certa vez descreveu os conflitos internos que tinha dentro dele. Quem sabe você tenha conflitos assim. Paulo tinha. O apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Não é isso? Tinha um conflito. E esse índio americano tinha esse conflito. E ele dizia, ele usou uma linguagem dele. Ele diz: olha, dentro de mim existem 2 cachorros. Tá? Um é muito cruel, um é muito mau. E tem o outro que é bom. E eles estão sempre brigando dentro de mim. Acontece com você isso? A velha natureza e a nova natureza brigando. Eu vou fazer o bem, mas o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Era isso. Então perguntaram para aquele indígena, para aquele índio: qual é o cachorro que ganhava a briga sempre? Ele disse: olha, aquele que eu alimento é que ganha. Aquele que eu alimento é que ganha. Ou seja, dentro de você existe o velho homem, o novo homem. A velha mulher, a nova mulher, se você aceitou Jesus Cristo. A velha natureza nunca deixa de existir dentro de nós. No final do dia, quem ganha? Por exemplo, no final do dia de hoje, quem ganhou a parada? O velho homem ou o novo homem? É a velha natureza ou a nova natureza? Sabe quem ganha? É aquele que você alimenta mais. Se você alimentar o novo homem, a nova natureza que veio quando você entregou sua vida a Jesus, ela vai vencer sempre. O velho homem vai ficar quietinho lá. E como que se alimenta? Lendo a Bíblia, orando. Leia a Bíblia. Os ensinos de Jesus alimentando você, a sua alma, é o pão da vida. É você orando, falando com Deus. Quando você faz isso diariamente, a sua alma está alimentada. O novo homem, a nova natureza, a nova mulher está forte. E o velho homem fica lá derrotado. Mas se você para de ler a Bíblia, para de orar, para de vir aos cultos, de adorar a Deus, o que acontece? A nova natureza, ela vai diminuindo, e a velha natureza vai surgindo. Aí você chega no final do dia: puxa vida, eu fiz o que não devia falar, eu falei o que não devia falar, eu fiz o que não devia fazer. Por quê? Porque a velha natureza está agindo na sua vida, e a nova está morrendo, está lá, raquítica, passando fome. Alimente-se de Jesus diariamente, dos ensinos dele. Coloque em prática. Olha a sua vida, no dia a dia, durante a semana, no seu trabalho, nas suas lutas, naqueles momentos de pressão, que você é pressionado. Todos nós somos pressionados. Naquele momento de pressão, quem é que ganha a luta? É a velha natureza e a nova. Se no momento de pressão é a velha natureza que ganha, é sinal que você está fraco espiritualmente, que você não está se alimentando de Jesus. Você pode até conhecê-lo, mas você está raquítico. Nova natureza está raquítica, e a velha sobressai. Por isso que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu posso alimentar, satisfazer a sua alma, saciar a sua fome espiritual. Eu posso fazer você forte, tão forte que vou levar você para a eternidade. Busque a mim, creia em mim, alimente-se de mim. É isso que Jesus quer para você. Quando Jesus olhou para aquela multidão querendo comida para o físico, Jesus diz: vocês precisam comida, alimento para a alma. Eu quero concluir essa mensagem relendo os versículos 35 e 36, que diz assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Vocês me viram, mas ainda não creram. Lembre, eles viram Jesus fazer tantos milagres, mas não acreditaram. Na sua vida, como é que está? Abaixe sua cabeça, ore ao Senhor. A sua alma está saciada? O novo homem está forte dentro de você? Você está forte espiritualmente?
ao Senhor. Quem sabe você tem olhado para a sua vida, no seu dia a dia, nos conflitos. Você faz coisas que você não queria e depois se arrepende. Você fala o que você não queria e se arrepende. Isso significa que o velho homem, a velha natureza está no comando da sua vida. Isso significa que você não está alimentando o novo homem, a nova natureza, como deve alimentar. Não está se alimentando de Jesus. Fala: Jesus, me ajuda. Mas quem sabe você nunca entregou sua vida a Jesus. Você não acredita que Jesus é Deus, que Jesus morreu na cruz. Ou quem sabe você até acredita, mas nunca falou: Jesus, eu entrego minha vida em tuas mãos. Por favor, domine meu espírito, a minha alma, sacia minha alma. Eu peço perdão pelos meus pecados, eu entrego minha vida ao Senhor. Começa aí. A natureza nova vai nascer aí. Quem sabe dentro de você só existe a velha natureza. A nova natureza nasce quando você entrega a sua vida a Jesus. Aí a Bíblia fala de nascer de novo, regenerar-se. Eu quero terminar esse culto dando essa oportunidade de você fazer uma oração de entrega a sua vida a Jesus. Fala: Jesus, eu entrego minha vida em tuas mãos. Por favor, faça-me nascer de novo. Coloque uma natureza nova dentro de mim. Mude essa velha natureza. Coloque a nova natureza. Eu não quero ficar mais assim. Faça essa oração de entrega. Se há pecados em sua vida, peça perdão. Fala: Jesus, me perdoa esse pecado. Sofrer naquela cruz foi por causa desse pecado, eu peço perdão. E a Bíblia diz que Ele não vai se lembrar mais de seus pecados. A nova natureza vai surgir dentro de você. Glória ao Senhor. Todos estão de cabeça baixa, orando agora. Você, membro da igreja, ore pelas pessoas que estão aqui. Se alguém nesta noite entregou a vida a Jesus, fala: eu quero nascer de novo, eu quero uma nova natureza dentro de mim, Senhor. Eu quero ser alimentado a minha alma, quero que minha alma seja alimentada pelo Senhor. Eu quero orar por você. Vou pedir que você levante a mão. Só levantar a mão, eu estarei orando. Deus abençoe, meu irmão. Pode abaixar, Deus abençoe. Mais alguém? É você e Deus agora. Deus abençoe, meu irmão. Pode abaixar. Mais alguém? Mais alguém? Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu não quero viver machucando pessoas, ofendendo pessoas, fazendo mal para pessoas, me machucando. Muda minha vida, minha natureza, Senhor. Alimente a minha alma, faça com que nasça de novo. Mais alguém? Levante o braço. Deus abençoe, meu irmão. Deus lá atrás, Deus abençoe também, meu irmão. Mais alguém? Eu quero orar por você. Vou orar. Deus, pessoas neste momento entregaram suas vidas em tuas mãos, clamaram que o Senhor mude a natureza dele, coloque a natureza nova em seus corações, faça-o nascer de novo, que teu Espírito Santo haja na vida deles, como o Senhor sabe como fazer, Senhor, mas que eles saiam daqui selados por ti, que eles possam se alimentar de ti, Senhor. Eles buscaram ao Senhor, eles creem no Senhor, Senhor Jesus, e que eles sejam alimentados por ti, as suas almas, Senhor, possam ser almas saciadas, Senhor. Que haja uma nova criatura no ser deles. Faça essa obra. Ó Deus, nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém e amém.